Olá, meu querido, olá, minha querida. Que satisfação estarmos mais uma vez aqui para continuarmos a nossa série de estudos sobre o panorama do Novo Testamento. Agora nós estamos no nosso terceiro vídeo e na última vez nós falamos sobre o crescimento do Evangelho que chegou até a Síria, conforme eu falei para vocês, por causa de uma perseguição movida pelo rabino que se chamava Saulo e mais tarde se tornaria o apóstolo Paulo. Mas eu expliquei para vocês também que havia dois tipos de cristianismo então. Havia o cristianismo dos judeus, que tinham Jesus Cristo como seu Senhor e único suficiente Salvador. Havia agora o cristianismo dos gentios, que haviam recebido a Cristo com toda alegria de coração, e o Espírito de Deus estava fazendo uma grande obra no meio deles, e eles conheciam a Jesus como seu Senhor e Salvador, mas não tinham relacionamento nenhum com a lei dos judeus, com a lei de Moisés e com a observância de todos os rituais, de tudo aquilo que um judeu deveria observar. Eles não acreditaram em momento algum que teriam que se tornar judeus para serem salvos. Mais tarde, com o apóstolo Paulo, esta doutrina, este ensinamento se tornaria ainda mais consistente. Mas no momento não havia apóstolo Paulo, havia o Saulo que decidiu perseguir os cristãos e obteve cartas no meio das autoridades judaicas para que ele pudesse ir até a cidade de Damasco e lá trazer aprisionados alguns daqueles apóstatas, aqueles que tinham abandonado a fé judaica para se tornarem cristãos. Veja que a autoridade que Saulo de Tarso tinha não era em relação aos gentios daquela igreja, mas apenas para com os judeus daquela igreja. Acontece que você sabe que no caminho daquela viagem ele teve a sua experiência maravilhosa com nosso Senhor Jesus Cristo. E daí então ele foi para Damasco já numa outra situação. Ele chegou lá e passou 3 dias ainda sem poder enxergar, estava cego, até que então recebeu a visita de Ananias, porque Paulo estava na rua direita. E aí Ananias foi e impôs as mãos sobre ele, e ele voltou a enxergar, e diz a Bíblia que ele foi batizado. Bem, daí em diante, Paulo começou a pregar em Damasco e depois foi para as regiões da Arábia, diz a Bíblia Sagrada na epístola que ele mesmo escreve aos Gálatas muitos anos mais tarde. Provavelmente ele foi para aquela região para ele fazer uma reformulação de sua doutrina, afinal de contas, Jesus era o Senhor também, e ele, criado no monoteísmo restrito, em que não terás outros deuses diante de mim, jamais levou em consideração aquilo que os cristãos de Jerusalém falavam para ele naquela época acerca de Jesus como Senhor. Mas agora, depois da sua experiência com Cristo, ele precisava de verdade passar um tempo isolado para que então ele pudesse ter revelação acerca do que seria o seu chamado, porque o próprio Ananias falou para ele que ele seria usado, ele era vaso escolhido para Deus, para proclamar o evangelho no meio dos gentios, mas que ele iria sofrer bastante com isso também. Então Paulo queria realmente entender qual era esta visão, qual era este evangelho que ele deveria pregar. Ele foi revelado o evangelho da salvação pela graça mediante a fé. Ou seja, o evangelho da graça é o evangelho que ensina que você é salvo não pelos seus merecimentos, não por obras, porque os judeus se apegavam muito às obras. Veja que Paulo nunca deixou de ser judeu e nem estava ensinando as pessoas a abandonarem o judaísmo. Ele, na verdade, foi enviado para pregar aos gentios e não aos judeus. As obrigações dos judeus e a aliança que Deus tinha feito com os judeus era para com os judeus. Evidentemente que há coisas que Deus falou com os judeus que servem para a igreja também, especialmente aquilo que diz respeito à lei moral. A lei cerimonial era a lei aplicada aos judeus, mas todos os princípios espirituais da palavra de Deus, tudo aquilo que a gente pode absorver, a gente então se torna também patrimônio da igreja cristã. A igreja cristã, de certa maneira, ela vai receber
as suas primeiras informações do Antigo Testamento. Não havia Novo Testamento quando então Paulo começa a pregar mesmo a palavra. Diz que quando ele voltou da Arábia, ele foi de novo para Damasco, e aí ele pregou e ficou um bom tempo no meio dos irmãos. 3 anos depois ele foi até Jerusalém, e diz a Bíblia que os irmãos estavam receosos acerca da verdadeira, da genuína experiência que ele teve com Cristo. Até que então aparece um homem de coração bom, chamado Barnabé, que pega ele pela mão e leva lá no meio dos apóstolos e conta a experiência que ele teve com Cristo. Os apóstolos ficaram felizes, ele se converte, mas os judeus logo lhe armam uma cilada para que ele então seja executado. Neste momento, os crentes daquela cidade pegam Paulo e mandam-no de volta para a sua cidade natal, a cidade de Tarso. E lá ele teria que encarar agora a sua família, teria que encarar os seus amigos, teria que encarar os rabinos daqueles lugares, porque havia sinagogas em Tarso. Tarso era uma cidade famosíssima, uma das maiores universidades ficava em Tarso. Aliás, Tarso exportava estudantes universitários e exportava professores também. As grandes universidades estavam no Egito, em Alexandria, em Tarso, na Cilícia. Havia a famosa Universidade de Atenas, na Grécia, e também em Roma. Mas a Universidade de Tarso era a mais famosa, por incrível que pareça. E agora Paulo, que já o Saulo, que vai de volta para estar naquela cidade, ele tinha o negócio de construção de tendas romanas, tendas para as pessoas viajarem, isso era muito comum naquela época. Agora ele teria que encarar tudo aquilo. Mas durante esse tempo ele não ficou assim, apesar do Novo Testamento colocar assim, o Paulo num vácuo. Nesse momento Lucas dá mais atenção ao que aconteceu em Jerusalém, através do ministério de Pedro, a conversão dos samaritanos, dos gentios em Cesareia. Também coloca a situação da primeira perseguição que levou à morte de um apóstolo, os problemas de fome que aconteceram em Jerusalém também devido ao fato disso ter sido profetizado, que viria uma fome na época de Cláudio. Então, o trabalho de Paulo parece que ele ficou apenas em Tarso, mas diz a Bíblia que ele mesmo fala que não ficou infrutífero, ele trabalhou nas regiões da Síria e da Cilícia. Os irmãos, de certa maneira, já tinham contato com ele, porque ele foi pregando a palavra, pregando o evangelho que Jesus lhe havia revelado. Então, mais tarde, Barnabé passa em Tarso. Dizem os cronologistas que foi 10 anos depois do ocorrido em Jerusalém, quando ele quase foi morto. E ele é levado então para Antioquia, e lá ele se junta a um conjunto de profetas e mestres. Ele era o 5º da lista. Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo era o 5º. Nesse momento, após ele receber a unção juntamente com Barnabé, porque o Espírito Santo os separou para aquela obra, eles vão em direção aos gentios para pregar o evangelho. Mas deixa eu te contar, surge no meio desses 2 evangelhos que eu falei, um terceiro evangelho. Um evangelho que não aceitava que as pessoas gentias se convertessem apenas crendo em Jesus. Eles teriam que crer em Jesus e também abraçar tudo aquilo que era observado pelos judeus. Estes, segundo a literatura técnica, passam a ser chamados de judaizantes, e eles se tornaram um problema no ministério do apóstolo Paulo, porque eles foram em todas as igrejas que Paulo pregava para tentar desdizer aquilo que ele ensinou anteriormente. O seu grande embate contra esses falsos mestres está descrito na epístola que ele escreve aos Gálatas, para fazê-los não passarem para um outro evangelho, mas permanecerem no evangelho que Paulo lhes tinha ensinado. As consequências disso nós vamos ver num próximo vídeo. Deus abençoe você ricamente, meu irmão, e que você possa aprender mais e mais aqui no nosso grupo Panorama do Novo Testamento. Deus te abençoe ricamente. Em nome de Jesus, amém.